Trago a sina da estrada, poeira na fala, a campina é a sala, vazia é o oitão. E o sempre verde juazeiro, a sombra do terreiro, amansava o chão. Eu lembro das saudades boas, dos versos nas loas que o meu pai cantava. No arrastar das roucas melodias, doadas poesias para quem chegava. Vem meu passarinho canção, desmancha a escuridão, faz rebentar o dia. Vem troveja o meu sertão na rama do feijão, na cor da melancia. Deita os olhos no buqueirão pra ver a mansidão do gado que pastava. Menina mansa, estende-se a lembrança, era a esperança que o mundo esperava. Demais começar o programa já assim com música. O Anchieta Dali é o nosso convidado de hoje. O músico pernambucano está na Paraíba para lançar seu 8º CD, Segundos e Eras do Poeta. Nomes como Elba Ramalho, Santana, Flávio José e Amelinha já gravaram as composições do Anchieta e a gente vai conhecer melhor a obra dele no programa de hoje. Fica por aí que o Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Anchieta também, muito bom recebê-lo aqui hoje para esse bate-papo. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. A gente fica feliz, bastante feliz, estando aqui com vocês, nessa terra maravilhosa, nessa terra de João Pessoa, essa terra da Paraíba. A gente sempre diz que pernambucano e paraibano são irmãos, né? Todo mundo, o recifense frequenta João Pessoa, o pessoense vai muito a Recife, tem uma ligação de histórias, né? Muito forte, muito forte. Eu morei bastante tempo em Recife e, assim, conheço muita gente daqui que conhecia Recife, né? A João Pessoa eu venho menos porque a tendência do meu trabalho é mais expansiva para as bandas de lá, como eu diria, né? Assim, como eu diria. Mas, assim, tenho muitas amizades aqui, graças a Deus. E a gente está bastante satisfeito de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. Bacana. Vamos começar falando deste CD. Eu vou mostrar aqui para o Diego. Segundos e Eras. Como é que foi a composição desse material todo, Anchieta? Olha, esse é o meu 8º CD. A gente tem um trabalho independente. Esse disco, como os outros meus, a gente não marcou para fazer e tal, é aquela coisa de disco independente, sem recursos, aí arruma um apoio aqui, outro ali, faz 10 shows para juntar o cachê, para pagar estúdio, os músicos são amigos. É uma peleja de todo músico no Brasil hoje, né? É verdade, principalmente o artista independente, né? Mas a gente vai juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Um amigo paga 3 períodos de estúdio, o outro músico vai lá e faz uma... Mas é aquela coisa, né? A gente tem várias participações aí nesse disco. São artistas amigos que já gravaram música da gente também. Então, essa coisa de... uma mão lava a outra, né? Tem aí um músico que gravou diversas músicas minhas, ele pode até, de repente, dizer, eu vou te arrumar 5 períodos de estúdio lá, para agradecer, sem eu pedir.
sabe que eu estou gravando e sabe que as condições do artista independente é complicada. Alguns artistas que gravaram música minha, naturalmente, já têm um patrimônio bem maior, porque já entraram na mídia e tal. E não quer dizer que a gente não tem esse patrimônio, não, que a gente tem o patrimônio espiritual da gente e às vezes não, para mim sempre é maior do que o patrimônio material. É uma obra que você vem construindo e que, sem dúvida, rapaz, fica perpetuada aí, né? E assim, eu fico bastante feliz também por ter um público bacana, né? Um público pequeno, mas um público sábio, um público inteligente. Isso me gratifica bastante. Você falou aí nos parceiros fundamentais para se conseguir fazer um trabalho como esse. A gente tem algumas fotos, inclusive, aí de alguns parceiros aqui do Anchieta. Eu vou citar alguns. Bia Marinho, Flávio José, Josildo Sá, Alcimar Monteiro, Maciel Melo, Santana, Carlos Vilela, Amelinha, Elba Ramalho. Tanta gente boa da nossa música, da nossa cultura, já gravou suas músicas. Como é que isso foi acontecendo? Como é que você foi percebendo que sua música estava ganhando o Brasil? Olha, na verdade, quando a gente começou a mostrar o trabalho a partir do material fonográfico, do CD, a gente começou esse disco foi entrando num canto e no outro e tal, e as pessoas, e shows também, a gente foi fazendo shows, e algumas pessoas perceberam que a música da gente tinha uma determinada força, e algumas pessoas repassaram isso para alguns artistas, né? E eles é que me procuraram, já quando eles conheceram essa música, foram me procurando, né? Tem alguma que é marco, que aquela te expôs o teu trabalho? Aquele determinado artista, naquele momento da tua carreira, expôs o teu trabalho? Tem, sim. Tem. Flávio José gravou a música Estradar. Essa música foi bastante tocada no Nordeste, num período em que Flávio José estava chegando com muita força no mercado. Ele tem muita força no mercado atualmente, mas nesse período ele estava entrando com muita velocidade e era um artista novo no Nordeste, quer dizer, na verdade, para a mídia, né? Porque ele já não era, ele já tinha uma estrada, uma história toda. Sai um pedacinho de Estradar pra gente continuar essa conversa? Vou contar-lhe um segredo, eu saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estradar. Tudo em mim tava ali quando li teu olhar, me prendeu, me perdi, mas nas voltas que o mundo dá é de te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu pouso, sou eu, essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu, cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Que bacana. Como é que foi para você ver multidões começando a cantar uma composição sua, algo que nasceu dentro da sua casa, ali na sua intimidade, e de repente ganhar um país inteiro, porque a obra do Flávio também vai tão longe? Pois é, rapaz. Na verdade, eu já tinha participado de alguns grandes festivais, então eu já tinha um certo costume mesmo de uma forma não profissional, mas eu já participava de festivais. Fui abençoado por Deus, praticamente todos os festivais que eu participei no Brasil, eu fui vencedor. Isso já deixava a gente com uma certa naturalidade entre uma coisa e outra. Assim, me deixou bastante feliz e muito animado quando o Flávio já gravou essa música, porque ele tinha detonado mesmo no mercado, as rádios estavam tocando, muito, e tocando essa música. Eu digo, rapaz, eita. E essa música eu compus numa madrugada, acordei, eu morava com meu irmão, mais 2 pessoas em Recife, era uma bagunça danada, estudante, pobre. Eu não era estudante, eu era maloqueiro, eu era músico. E tal. Meus irmãos eram quem eram estudantes ali e tal, bancada, eles eram quem bancavam. Eu comia na casa de estudante. E essa música nasceu numa madrugada, eu acordei e ela foi nascendo. Os meninos iam para a universidade, tinha que acordar de 5 horas da manhã. Então eu não podia, um apartamento kitnet, eu não podia compor, acordei com a música na cabeça.
Mas de madrugada eu não podia compor, porque os caras estavam dormindo para estudar, para ir para a escola no outro dia, né? Então eu saí ali, falei com o vigia do prédio lá, disse, rapaz, tem um cantinho aqui. Ele disse, não, senta ali, ó. Eu fui lá pro lugarzinho do vigia e tava aí. Aí a música saiu e quando eu gravei essa música e numa viagem que eu fui a Monteiro, eu passei na casa do Flávio José, já conhecia o trabalho dele, gostava, e deixei um CDzinho meu lá com ele. Uma semana depois ele ligou para mim. Rapaz, aí foi uma coisa maravilhosa. Flávio José, rapaz, coisa boa. Primeiro telefonema de um grande artista para mim, assim. Eita, rapaz, coisa maravilhosa. Aí ele, muito humildemente, se inventou, rapaz, eu queria gravar uma música sua. Eu disse que é nada. Aí foi o Estradar, né? E foi uma Bacana. maravilha. E abriu portas para novos convites de outros artistas? Seguramente. Eu, nesse período aí, eu já era amigo de Marcial Melo, parceiro de Marcial Melo e tantos outros artistas que tem, a gente sabe que Recife é uma capital que agrega muitos artistas, é uma cidade dinâmica do ponto de vista de arte. Então eu já tinha muitas amizades no meio e tal, e nesse período já vivia de música. Mas aí, essa música, claro, abriu as porteiras assim de uma forma mais efervescente, eu diria. As porteiras ficaram mais largas, né? Aí todo mundo, rapaz, e aí tem uma música aí? Eu disse, rapaz, a gente vê aqui e tal. Sei que a gente foi sendo gravado por outros mais próximos, independentes. E esses discos vão chegando na mão de todo artista que quer entregar um disco a Elba Fagner, ao Seu Valença, ou seja, qualquer grande artista, né? E isso foi chegando e as pessoas foram me ligando e eu nunca fiz música para ninguém, assim, vou fazer uma música para fulano, não. Por encomenda, não? Não, não é o meu forte. Eu faço arte, música como arte, mas eu componho muito, assim, com uma certa facilidade. E o registro que eu faço dessas músicas é uma gravaçãozinha simples. Mas aí, hoje, com a responsabilidade que eu tenho por ter muitas músicas gravadas, eu já mando a música simplesinha, crua, mas com a consciência de que a música tem uma certa velocidade. Então, a pessoa me pede uma música, eu disse, eu tenho uma música aqui que ficaria legal para você. Então, é mais ou menos por aí. Bacana. Eu quero te perguntar um pouco mais sobre esse teu processo de criação, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui. Na sequência, então, tem mais música, tem mais bate-papo com o Anchieta Dali. Fica por aí que a gente volta já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa.
Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o músico Anchieta Dali, que está lançando seu 8º CD, Segundos e Eras do Poeta. Este CD aqui, olha que beleza. A gente conversava no finzinho do primeiro bloco, ainda sobre composições. Uma dúvida, você contou a história pra gente da composição da Estradar, né? Super curiosa. E o teu processo até hoje de composição, o que é que você observando, o que é que você sonhando, presenciando, pode acabar numa música e você tem a necessidade de correr para o papel, de correr para o celular e gravar alguma coisa? Como é o teu processo de criação? O meu processo de criação é muito natural, assim, ele não é provocado por elementos, de um modo geral, não. Eu diria que é uma entidade que manda e só vai dar luz ali. A qualquer momento, pode bater uma inspiração. A qualquer momento, independente de lugar, pode ser aqui dentro do estúdio, ou pode ser num trem, ou pode ser no meio da mata, ou num arranha-céu, ou num barco, ou num navio, ou num avião. Não, normalmente... E isso, eu não uso, uso muito pouco a tecnologia. Normalmente até hoje eu gosto muito de compor no papel e caneta e tal. Eu uso o computador para digitar naturalmente, digitalizar. Uso muito pouco o celular para gravar. Eu prefiro guardar o máximo de informação possível na mente e escrever. Quando não tem papel, eu procuro materializar o argumento, não as palavras em si, mas o argumento, e no momento que eu me deparar com o papel, eu vou descrever e pegar a viola, naturalmente. Eu gosto de compor mais assim, mas não... se eu olhar para aquele quadro ali, eu disse, não, ele pode até me inspirar, mas ele virá num outro momento para a composição, seguramente, né? E eu vejo um filme, ou escuto uma música, ou vejo uma pessoa, ou converso com uma pessoa, eu leio um livro, Bacana. Ou uma frase. Eu tenho uma música que, eu lendo um livro de Dom Helder Câmara, eu vi uma frase lá pequenininha, mas é do tamanho do mundo para mim. Eu fiz uma música com a partir dessa frase, uma música que é uma frase que ele dizia que a cana mesmo na moenda, né? Ele falando do povo, né? O povo mesmo judiado, mas ele estava dizendo na frase ali, a cana mesmo na moenda só dá o mel. Passa pela moenda, mas só dá o mel. Aí eu fiz uma música interessante, ganhei alguns festivais, inclusive, com essa música. E então é isso. Um livro, um filme, um pedaço de pau que caiu ali, é interessante. A vida é uma inspiração o tempo todo. Graças Posso pedir a outra Deus. música? Meu novo, vamos de quê fazer. agora? Vamos fazer uma música que está abre esse CD Segundos e Eras aí, Show de Poeta. Vamos lá. Quando as águas rolaram do oceano, destilei cada mágoa desse mar. Solidão inundou meu coração. Viajei procurando te encontrar. Mas quando as águas rolaram do oceano, eu destilei cada mágoa desse mar. Solidão inundou meu coração. Eu viajei procurando te encontrar. Percorri veredas no infinito. Fiz do velho novo tempo luminar.
Procurei longarinas no deserto pra saber quantas léguas caminhar. Encontrei vertentes a céu aberto. Eu vi meus olhos nos teus olhos desaguar. Eu vi meu verso no teu verso desaguar. Poeta que não chora, não sonha, não ganha abraço, navalha que não corta, não tine, não tem bom aço, chuva fina que não molha, não é chuva, é mormaço. Que bacana. Uma composição tão bonita que aí eu destaquei uma frase que tem aqui no material de divulgação do Anchieta que diz assim: é um disco de forró com poética fina e rebuscada. É preciso ouvir primeiro para depois dançar. Sua poesia é bem profunda, eu queria que você comentasse isso. Rapaz, tanto quando a gente preparou esse material de apresentação, de release, fui eu mesmo que fiz, a minha assessoria sou eu mesmo, é como quem me trouxe para aqui, para João Pessoa, foi a Afrodite, que é Jaqueline, essa pessoa aqui foi quem fez tudo. Mas o meu material sou eu mesmo quem produz, minha formação é pequena, muito menos, como não sou jornalista, não entendo nada, mas eu faço questão de fazer meu release, de fazer meu material de divulgação, porque eu gosto muito da poesia, nesse contexto também, né? Nessa coisa. E aí, eu acredito a minha poesia como uma coisa muito particular, né? É muito particular. E quando as pessoas bolem nessa coisa da poesia comigo, tanto que eu não tenho tantas parcerias assim, né? Tenho algumas, poucas. E nas parcerias, quando eu sou poeta, eu sou poeta. Eu não sou de compor com outra pessoa, sentar aqui e vamos fazer uma música. Não, eu te dou uma poesia e tu bota a música, então tu me dá uma poesia e eu boto a música. Normalmente é assim. Não é egoísmo, nem individualismo, muito menos. É o meu jeito de ser poeta que é assim, né? Então, essa coisa toda leva a gente por esse caminho, trilhar por isso aí, né? A minha poesia não é fácil, nem para mim e para algumas pessoas também não, mas não por eu forçar ou provocar esse desenvolvimento da poesia assim. É que vem assim, vem nesse formato. Essa paixão, esse teu envolvimento por música, começa ainda criança? Você é de Belém, de São Francisco, criado em Itacaratu, ambas são cidades do interior de Pernambuco. Isso. E você tinha influência do seu pai, era isso? É verdade. Meu pai era funcionário público, mas ele, nas horas vagas, ele tocava violão, tocava cavaquinho, gostava de fazer aboio de vaquejada, de improviso. Gostava de seresta e tal. 5 horas da manhã a gente acordava com meu pai cantando aqueles clássicos da seresta. E isso, toda a família vivia esse movimento. Você lembra de ouvir o que naquela época, Anchieta? Rapaz, são tantas coisas, mas meu pai ele era... Tu és divina e graciosa, estátua majestosa... Rosa, ele gostava, era um matuto, mas ele cantava músicas inteligentes, clássicos da música brasileira, músicas belíssimas. Gostava muito do repertório do meu pai, gosto muito. Ele é falecido, mas eu gosto muito. E ele gostava de forró no mato, nos sítios e tal, me levava, ele me ensinou a tocar cavaquinho, me ensinou umas notinhas e eu era atrevidinho, enxerido. E a gente ia para as festinhas de forró no mato. As serestas que tinha no Coreto, cidade pequenininha, mas tinham as serestas que o povo promovia. Levava os artistas da região, os seresteiros. Eu já tocava cavaquinho com ele.
E isso aí, eu não estudei muito, mas o pouco tempo que eu estudei na escola, eu gostava de fazer teatro, gostava de futucar, de mexer com artes de modo geral. E fazia... gostava de me apresentar, cantar naquelas coisas que tinha de escola. E quando eu percebia... meu pai tinha uma roça lá, e eu estava começando a pegar no violão. Meu pai me deu um violão, porque eu já estava crescendo, já tinha uns 10 anos, eu acho. Aí ele me deu um violão. Eu já deixei o cavaquinho ali no cantinho. E a gente foi um final de semana para essa roça, numas férias, na verdade. E meu pai ia todo dia para a roça, mas eu era meio preguiçoso. Ele botava os filhos todos para trabalhar na enxada, mas eu não ia, não. Eu dava um jeito de caçar um passarinho ou pescar, uma coisa assim. Sempre tive essas tendências meio maluquinhas. E lá eu compus uma música que eu não pelejo, não sei mais. Eu tenho até o rascunho ainda. Graças a Deus ainda tenho o rascunho, mas não lembro mais da melodia. E eu fiz uma música, minha primeira música mesmo, mas era uma coisa que falava da natureza, falava da defesa da natureza, dessa coisa que, na época, ninguém falava de proteger a natureza. Você já tinha despertado de alguma maneira ali para... Hoje eu acho isso muito interessante, porque isso mesmo. Tem coisa de 40 anos atrás, nem televisão tinha na casa da gente, no interior, não tinha televisão. Quando tinha uma televisão, só pegava, era o homem rico da região, e a gente ia assistir lá uma vez, assim, ele botava na calçada da televisão, não tinha televisão. Então, não se falava de ecologia. Bacana, então, ter despertado para essa ideia. E eu me lembro que eu gostava de caçar, de pescar. Eu saí para caçar com aquelas espingardas soca-soca, dei um tiro, derrubei 2 rolinhas. Caíram as 2 no chão e eu fui pegar. Aí eu era eu tinha 12 anos, entre 10 e 12, por aí. Aí quando eu fui pegar a rolinha, uma estava viva, uma morta, a outra viva e chorando, lacrimejando a rolinha. Eu peguei, levei a rolinha para casa, cheguei lá e disse, olha, nunca mais eu caço nem toco. Disse a meu pai. O que foi? Aí eu contei a história, besteira, rapaz. Matuto e tal. E a partir disso aí eu fiz uma música chamada Penas de Passarinho, que virou uma música forte, ganhei festivais também com ela, foi gravada por algumas pessoas. Então é toda essa misturada. Que já nasceu no mundo musical, que o mundo parece foi te ser louca, mas não é louca. Fui naturalmente criado nesses ambientes e tal. O Anchieta tem muita história para contar, a gente já percebeu. O programa está chegando no fim, vai dar tempo de mais uma música. Quando tiver de volta à Paraíba, volta que a gente quer ouvir mais das tuas histórias, da tua carreira. Esse ano ainda tem lançamento de DVD e por enquanto você está na estrada com esse seu 8º CD, não é isso? Ok, meu amigo, muito obrigado a vocês. A gente está, como eu vou só repetir, a gente está bastante feliz, satisfeito, animado. E estamos aí mostrando para o povo um pouco da nossa história, um pouco da nossa música. A gente que agradece a presença, Anchieta. A gente encerra com o quê? Vamos fazer Canoar. É uma música parceria com o Carlos Vilela, que é um baiano. É um dos parceiros da atualidade, um dos maiores parceiros meu. Vamos lá então, e você de casa, muito obrigado pela companhia também. E vamos mais música aqui com o Anchieta Dali. Meu coração caiu na tua rede, eu vim matar a sede no açude do teu olhar. Por ser demais, cansei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Por ser demais, cansei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Me dê asas, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre o caminho.